Bom, boa noite a todos. Como a Marina colocou na abertura, né? Como a gente ainda está no mês de janeiro, eu conversei com a Andréia sobre a gente trazer essa reflexão. O ideal seria que a gente pudesse ter feito essa apresentação na primeira segunda-feira do ano, mas isso não foi possível, até porque eu não estava aqui, né? Então, como a data viável foi hoje, ainda em janeiro, o tema, pelo menos, continua aparentemente, ou naquilo que nós entendemos, pertinente, né? E aí eu queria começar, primeiro, explicando assim, vocês estão, cada um de vocês, com um livreto e uma folha, de um lado branco e do outro lado escrito, é um rascunho, logicamente, o que interessa é a face que está branca, e nós vamos fazer uma dinâmica, um exercício com ela daqui a pouquinho. O livro é só para servir de apoio. Quem quiser fazer desenhozinho, colorir, etc., também pode. No final a gente recolhe e faz uma avaliação, né, Beto? Nós combinamos ali, vai ter um critério, o desenho mais bem colorido ganha um bônus hora. Mas então é isso, é só para servir de apoio e ao final eu peço a gentileza, o que vocês vão colocar no papel é de cada um, não vai ser compartilhado nem entregue para ninguém. Então vocês vão poder escrever aquilo que de fato vocês pensarem. Eu só preciso de volta da revistinha, que é do GECAT, e da caneta, que eu preciso levar de volta, que não é minha. E aí eu queria começar essa reflexão tratando, como o tema diz, né, o título, Ano Novo, Renovação da Vida e do Espírito, né? Esse período de festas de fim de ano, em especial no que está sendo tratado hoje do Ano Novo, é um período que é tratado de forma diferente, com simbolismos, né, com rituais distintos em vários lugares do mundo, né? Cada lugar tem a sua cultura, os seus hábitos e etc. Nós aqui vamos tentar tratar um pouquinho, considerando os nossos hábitos, os nossos símbolos, que a gente usa, que a gente costuma refletir sobre nessa etapa do Ano Novo, né? E aí, para a gente poder refletir, eu queria que, quem puder, quem quiser, me exemplificasse no nosso dia a dia, fora do ambiente religioso, espírita, ou dentro do ambiente religioso, naquilo que é de cada um, que tipos de símbolos, que tipos de rituais a gente poderia exemplificar como sendo típicos do Ano Novo, típicos do Réveillon. O que vocês exemplificariam? Fogos, roupa branca, champanhe, hein? Birra, para quem por um acaso não captou, é cerveja em italiano, certo? Birra, uma birra, hein? Reunião familiar. Prece. Mais algum? Pular onda, comer lentilha, hein? Promessas. Roupa branca, acho que já foi falado aqui, uma roupa branca, hein? Comer 12 uvas. Não é? Então, nós já falamos exemplos de todo tipo, né? Exemplos que cada um acredita e pratica mais ou menos, né? Mas diversos exemplos. É muito comum nas comemorações, né? Às vezes viajar. Natal é um momento onde a gente normalmente procura passar com a família. Ano Novo, em geral, a gente passa, às vezes, com os amigos. É um momento, em geral, um pouco mais descontraído, um pouco mais de, por que não, de farra, né? Diferentemente do Natal. E aí, dentro de tudo isso que nós falamos, não sei se foi o Lu, comentou de promessas. E a tia Marina falou que para cada uma das 12 uvas tem que escrever 12 desejos. Um desejo para cada uma das uvas, totalizando 12. Eu, como sou bonzinho, não vou pedir 12, não. Mas eu queria que vocês pegassem esse papel que está na mão de vocês e escrevessem
5 coisas que vocês ou desejaram, que é comum as pessoas fazerem isso, né? A lista de objetivos para o ano novo. Só 5. Ou que vocês fizeram no início do ano, ou que vocês agora queiram escrever. Tanto faz. Só 5. Mas aquilo que vai, lembre-se, vai ficar para vocês. Vocês precisam ser sinceros. Aquilo que você pediu no ano novo, ou aquilo que agora vem à sua cabeça e você escreve. Com a sinceridade de quem vai ficar com esse papel guardado para si próprio. Se tiver alguém do lado tentando olhar, a gente troca de posição, tentando colar do coleguinha, a gente troca. Escreve aí, tipo. Mas pede agora, tá em tempo. Se também não pediu nada e não quiser pedir nada, escreve. Não quero pedir nada. Sim. Se quiser escrever 12, fica à vontade. Falei 5 só para ter uma referência. Quem acabou a prova pode ir embora, né? Sim. Neto. Escreveu, Lídia? Escreveu? A Lídia está cabulando a aula, que eu estou vendo aqui. Ah. Bom, ainda tem gente escrevendo, né? Esperar mais um minutinho. Bom, vamos lá? Então, eu vou passar por alguns pontos que eu anotei, muitos deles vocês já comentaram, né? Falei, por exemplo, aqui, para me lembrar, de tradições e simbolismos. Não sei quem falou, vou me confundir agora, do uso de roupa branca, simbolizando, por exemplo, paz, pureza, coisas do gênero, né? Eu anotei pular ondas no litoral, não sei se foi a Cláudia que falou, não sei quem foi que falou, que é uma tradição que está associada a uma espécie de renovação energética, alguma coisa do gênero, né? E se alguém discordar, essa é a opinião só, tá certo? Daquilo que eu fui pensando. Comer alimentos, aí falamos de uva, de lentilha, etc. Em geral, vinculada à realização de desejos, ou também com alguma coisa que lembra prosperidade, abundância, fartura, né? A gente também costuma usar nesse sentido. Obviamente que essas práticas, de um modo geral, ainda têm uma conotação muito folclórica, tá certo? Mas está presente no nosso dia a dia. Quem nunca fez algo do gênero, acho que não está no planeta Terra, né? De um modo geral, já fizemos e continuamos a fazer, né? A conexão, por exemplo, com a natureza. Muita gente que gosta de fazer um retiro, de ir para o meio da mata, de ir para a praia, de ir para um lugar que seja isolado ou não, de estar em contato com a natureza. É uma outra forma que as pessoas têm de passar esse momento, né?
não sei também quem foi que falou, um momento de reflexão, né? De fazer um balanço de tudo que a gente fez no ano anterior, de tudo aquilo que aconteceu, de bom, de ruim, etc. Então, um momento de reflexão. E óbvio, né, considerando tanto os desafios que vencemos ou não, que se apresentaram para a gente, tendo a gente conseguido vencer ou não, como as conquistas. Né? Entra a questão, nesse ciclo que se fecha, a questão das metas, dos desejos, que vocês escreveram aí, que é muito comum a gente fazer nessa época do ano. Né? Os nossos objetivos, aquilo que a gente pensa ou quer alcançar, quer fazer para o ano seguinte. Na maioria das vezes é também um momento de gratidão e que a gente enxerga como uma oportunidade de recomeço. Né? Alguém também falou disso aqui, então é também esse momento. Quer dizer, a gente agradece ali as oportunidades que teve, a gente agradece as conquistas que tivemos e etc. Né? Muitas vezes refletimos e agradecemos pelas lições que aprendemos. Né? É um momento também que muitas pessoas têm muito forte a questão da união, né? Da solidariedade, da ajuda ao próximo, tá certo? E, por que não, e com certeza como a Gilmara, por exemplo, falou da prece, etc., um momento de esperança e de união, né? Onde as pessoas estão ali reunidas, estão congraçando, estão se congregando, estão ali juntos, harmonizando esse ano que se inicia, esse novo começo. Então, esses símbolos, cada um encarando de uma forma ou de outra, tem mais peso para um e peso para o outro. Né? E aí, agora, de novo, olhando ou pensando naquilo que vocês escreveram, cada um com as suas listas, eu queria fazer uma provocação, uma reflexão, e ninguém precisa falar em voz alta, é só para si. Tá certo? Se quiser falar também, fique à vontade para compartilhar conosco. Desses 5 desejos ou mais que vocês escreveram, eu imagino que tem alguns, ou algum pelo menos, que tenha relação com coisas de prosperidade no sentido financeiro, de conquistas no sentido material ou financeiro, sei lá, um trabalho novo, uma casa nova, novos clientes, novos projetos, novos negócios, um aumento de salário, né? Não sei. Imagino que isso esteja aí na lista. Então é muito comum a gente, nesse momento, pensar nessas questões que estão de alguma forma ligadas à nossa vida material. E que, como a gente sabe, enquanto espírita, é uma parte necessária para a nossa vida. Estamos aqui, encarnados, vivenciando essa oportunidade nesse corpo material, e esse corpo, essa vida, depende dessas questões também. Né? E aí vem uma primeira pergunta. De novo, compartilha se quiser, se não quiser, pensa para si próprio. Desses 5 objetivos, algum deles fugiu desse campo, vamos chamar assim, mais diretamente material? Ok. Hein? Algum ou alguns deixaram de ter como beneficiário apenas nós mesmos e tiveram como beneficiários outras pessoas? Também tivemos. Algum ou alguns desses desejos, além de ter como beneficiário outras pessoas, cuidaram das nossas emoções, dos nossos sentimentos? E aí, por último, né? Algum ou alguns desses itens tratam da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual? Então, se a gente tem, e cada um vai fazer o seu juízo de valor, né? Desejos que perpassam esses tipos que eu exemplifiquei, a reflexão da palestra está dada. Poderíamos encerrar, finalizar o debate, porque traria o tema para a nossa visão espírita. Talvez até eu poderia ser menos focado no espiritismo e dizer assim, para uma visão cristã
para uma visão humana e para uma visão cristã. Porque triste seria, talvez, se ao final eu só tivesse feito desejos que tivessem a ver com a dimensão material da nossa vida. E isso não tem nenhum problema se foi assim. A reflexão é essa, né? E eu arrisco dizer que essa lista, se foi feita aqui, se ela não só reescreveu o que nós pensamos antes de 31 de dezembro, ela talvez tenha sido contaminada positivamente pelo fato de estarmos numa casa espírita, num centro religioso. Talvez se fizéssemos essa mesma lista na beira da praia, no meio de uma confraternização, cheio de bagunça, música, etc., talvez a lista fosse um pouco diferente. Não vou dizer que na totalidade, mas ela poderia ser diferente. Aí entraria a birra, né? Então, o que eu quis trazer para reflexão e o debate que nós vamos tentar fazer e aprofundar daqui para frente vai nessa direção, né? Até que ponto a gente encara essa renovação de ciclo com a amplitude, com a dimensão que tudo aquilo que nós estudamos na doutrina espírita nos provoca a refletir, nos provoca a ter como conduta, como objetivo de vida. E essa é a reflexão, né? E, de novo, não tem... Por isso que eu falei que o papel é só de vocês, né? Ao sair daqui, cada um pode pegar esse papel e guardar para si e pensar nele ao longo do ano e quando for fazer a sua lista de desejos para 2026, né? Como pode sair extremamente tranquilo e feliz com aquilo que fez, não importa o conteúdo que tenha, isso é individual. Tá certo? Então eu só quis trazer essa reflexão. E aí, nessa linha, né, o que nós vamos discutir daqui para frente é isso. É um símbolo, é apenas um dia, como poderia ser o dia 26 de agosto, como poderia ser o dia 13 de março, como poderia ser o dia 31 de janeiro, é só o dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, que foi escolhido como uma data simbólica que fecha o ano civil e que nesse momento se compactou, se consensou de ser um momento de reflexão, um momento de renovação, um momento de busca de novos objetivos, de crescimento em qualquer dimensão que seja. Tá certo? Então, se a gente está falando de crescimento, a gente tem que pensar, inclusive, no nosso crescimento da nossa jornada espiritual. E é um pouco disso que nós vamos falar, né? Será, ou o que eu fiz ao longo desse ano que se encerrou para minha evolução espiritual, né? O fato de nós estarmos aqui toda semana ouvindo um tema qualquer que seja ele, participando dos grupos de estudo quando, né, participamos, etc., eventualmente não é tudo, não satisfaz totalmente esse objetivo, mas é parte, né? Estar aqui na Casa Espírita, como em qualquer outro centro religioso, congregando a sua fé, é um passo nessa direção, nessa evolução espiritual, né? Dentro da Casa Espírita, como eu falei, tomar o passe também é uma forma de você buscar se alimentar, se nutrir de algo que vai te ajudar do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual, né? Olhando para a nossa doutrina, que outras práticas nós poderíamos pensar dentro da doutrina espírita que colaborariam com essa evolução espiritual, com esse aprimoramento espiritual? Alguma sugestão? A leitura de um livro edificante é uma prática que nos aproxima dessa evolução espiritual? Sim. A participação, por exemplo, num curso que fale da doutrina espírita, que fale, né, de um tema como esse. Hein? O Evangelho no Lar. Hã? Domar as suas más tendências, certamente. Mas para domar as suas más tendências,
Talvez todo esse conjunto de práticas e de ações é que possa ir nos fortalecendo para que a gente cada dia mais tenha condição de domar essas más tendências, essas más inclinações. A forma como a gente enfrenta os nossos desafios é uma maneira também de procurarmos essa evolução? Nós podemos encarar um desafio que a vida... Bom, vou voltar, né? Nós estamos num Bom, então, um momento de reflexão sobre o ano que passou. A questão do novo ciclo, a gente também pode pensar, enquanto espírita, o simbolismo que esse conceito do novo ciclo traz, né? Do ponto de vista da comemoração do Ano Novo, é apenas mais um ano civil. Como eu disse, é um dia como qualquer outro do ano. Mas se a gente pensa no conceito de ciclo, de uma renovação para um ciclo novo, né, a gente pode ler isso à luz da doutrina espírita de diversas maneiras, né? A doutrina espírita nos traz como princípio a reencarnação. E cada reencarnação é, em si, um ciclo repleto de oportunidades de redenção, de reparação, de arrependimento, de reparação e de melhoria, né? E por que a gente não poderia, então, perfeitamente associar da mesma maneira, se eu estou falando de um ano novo, é um novo ciclo que eu também posso pensar enquanto oportunidade de crescimento, olhando do ponto de vista da doutrina. Tanto quanto poderia ser toda vez que eu refletir sobre uma nova encarnação.
a gente precisa pensar na oportunidade que a gente tem para aproveitar esse novo tempo, esse novo ciclo, esse novo ano, naquilo que a gente puder aproveitar de melhor, né? A gente lembra também, não só da reencarnação, mas um dos pilares, né, da doutrina espírita são as leis divinas. Dentre elas, por exemplo, a lei de progresso. E essa lei de progresso também pressupõe que aproveitemos toda a oportunidade para refletir e para buscar aprimorar a nossa conduta na direção dessa evolução que a gente tem que atingir, desse progresso que é uma obrigação nossa, né? E aí, se a gente pensa do ponto de vista do planejamento desse ano novo, o que será, de que maneira, por exemplo, nós poderíamos fazer um planejamento que valorizasse cada vez mais o aspecto espiritual de nossa jornada? Sem deixar de respeitar, como eu disse lá no início, a necessidade de trabalhar e de valorizar a dimensão humana, a dimensão material da nossa existência, porque ela é necessária. Mas a gente precisa, acima de tudo, trabalhar esse planejamento com um olhar também voltado para a nossa espiritualidade, também voltado para essa nossa evolução. E aí eu já falei de algumas coisas, por exemplo, da valorização do tempo, né? A encarnação no planeta Terra atualmente gira na faixa média de 80 anos. Para a idade do nosso espírito, isso é um farelo, né? Isso é um nada. Mas são 80 anos vezes 365 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Se a gente fizer essa conta, nós estamos falando de trilhões de segundos que a gente tem a oportunidade de estar sempre olhando em que eu posso melhorar, em que dimensão eu posso mudar a minha conduta para me tornar um ser, um espírito melhor, né? A questão do fortalecimento da fé. A gente, enquanto espírita, muitas vezes reflete sobre a importância das nossas crenças, né, dos nossos valores, e discute muito o conceito da doutrina espírita como uma doutrina que prega a fé raciocinada, né? A fé que precisa vencer a razão em todos os momentos. E será que aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente está falando sobre o Espiritismo, quando a gente está falando com alguém, pensando sobre aquilo que a gente escuta no centro espírita, será que de fato a gente está botando essa razão para funcionar? A gente está botando em teste essa razão? E mais, será que a gente de fato está transformando em atitude aquilo que a gente tanto fala e ouve dentro da casa espírita? Até que ponto tudo isso que a gente escuta no dia a dia fica só no campo das ideias? Fica só no campo do discurso, né? Tenho certeza, e eu falo por mim, que em vários momentos do nosso dia a dia, de nossa vida, quando a gente se dá conta de algo que fez e lembra de alguma coisa que a gente já ouviu ou já estudou dentro do centro espírita, na nossa essência, no nosso mais íntimo, a gente se envergonha. A gente se dá conta de que alguns dos princípios fundamentais da doutrina e mais, alguns dos exemplos de amor, de caridade, de respeito ao próximo, qualquer que seja ele, que o nosso Mestre Jesus nos deu, foram ignorados. Foram até mais do que ignorados em alguns momentos, foram contrariados, né? E aí, né, naturalmente, já citei isso também, a gente precisa pensar no desenvolvimento de metas que incluam não só conquistas materiais, mas também o crescimento moral e a contribuição ao próximo,
né? E por isso que lá no início eu perguntei sobre esses objetivos, quais deles incluem o outro? Né? Não o outro na condição de alguém que vai me ajudar a resolver ou atingir o meu objetivo, mas o outro na obrigação de que eu assumir que junto com esse outro vamos fazer um amanhã melhor. Ou que a minha conduta vai ser modificada para que a relação que eu tenho com esse outro, para que a vida desse outro possa ser melhor em algum nível, em alguma área específica. Né? Porque, no fundo, uma das leis divinas que regem o Espiritismo, não só o Espiritismo, mas são as leis divinas, é a lei de amor e caridade. Né? E o que mais, além de considerar o outro nas suas tomadas de decisão e na sua conduta, é o amor? Quer dizer, na essência, o amor é isso. Seja o amor de pai com filho, de filho com pais, né? De marido e mulher, o amor de amigos, ou o amor mais puro, que é o que o Mestre Jesus nos pregou, de nós, entre nós, enquanto irmãos. Sem nenhum laço sanguíneo, sem nenhum laço de outra natureza, ou sem nenhum outro interesse. Né? Jesus, a gente sabe, né, de inúmeras passagens onde ele foi testado e colocado à prova no sentido de verificar a sua condição de fato praticar o amor que ele pregava. E em nenhum momento ele foi, obviamente, desviado dessa conduta. Agora, se eu olhar para mim, eu diria que pouquíssimos foram os momentos, pouquíssimas foram as oportunidades onde, de fato, eu agi exclusivamente baseado no amor ao próximo. Baseado no querer. Tá bom, obrigado. No amor, no bem-querer ao próximo, no fazer o bem desinteressado para outra pessoa. Né? E aí, quando a gente fala de tudo isso, naturalmente a gente está falando de um tema que eu já, né, a gente já falou aqui inúmeras vezes, eu mesmo já trouxe em várias palestras, e não tem como escapar, que para que a gente possa despertar para tudo isso, é necessário que a gente tenha cada vez mais autoconhecimento, que a gente saiba e consiga cada vez mais se entender, para que a gente possa refletir em cima desse autoconhecimento e provocar o que o Espiritismo chama de reforma íntima. Né? Aproveitar esses momentos de reflexão para ver, de novo, em que áreas, em que temas, ou em que momentos eu preciso mudar o meu pensamento ou a minha conduta para que eu possa ser um espírito, um ser melhor. Tem uma linha de pensamento da neurociência, da psicologia, eu não sei definir claramente o limite entre uma e outra, que traz que um pensamento ou os pensamentos geram ações, as ações criam hábitos, hábitos formam o caráter e o seu caráter dita o seu destino. Repara que o elo começou lá no pensamento, mas passa pelo pensamento, pelas ações, pelos hábitos que formam o seu caráter e que, por consequência, vão definir o seu destino. Isso está 100% alinhado com o que a doutrina espírita nos traz. Tudo começa no nosso pensamento. E é a partir dele que a gente materializa as nossas ações. Né? O que me afeta não é obrigatoriamente a forma ou o que o outro faz comigo, mas é muito mais a forma como eu absorvo e reajo a isso que foi feito comigo. E é nessa condição que a gente no Espiritismo costuma chamar de vigiai e orai, é que a gente encontra forças para, mesmo sendo provocado no dia a dia, com inúmeras oportunidades que tendem a nos tirar do sério, a gente consiga manter o equilíbrio,
consiga manter a harmonia, consiga manter a clareza de pensamento para tomar uma decisão acertada. Porque a forma como eu vou agir a partir de um evento ou de uma situação que me provoca, isso depende diretamente do meu livre-arbítrio. Sou eu quem escolho. Né? E às vezes, de novo, falando de mim, às vezes por uma atitude pequena, que depois, refletindo, eu percebo que não tem a menor importância, o meu livre-arbítrio, por intermédio do meu livre-arbítrio, eu tomo decisões e ações e posturas completamente inadequadas com tudo isso que a gente está discutindo aqui. Então, essa condição do eterno orai e vigiai tem a ver com esse autoconhecimento e com a reforma íntima. A obrigação continuada de estarmos refletindo o tempo todo, não só numa virada de ciclo como o Ano Novo, mas em cada momento de nossas vidas, para que a gente possa, num primeiro momento, a gente reage de uma forma completamente inadequada, mas também sem ter a menor consciência de que agiu de forma inadequada. Num passo seguinte, eu começo pelo menos a ter consciência de que a minha reação é inadequada, por mais que eu continue repetindo essa reação inadequada. Mas se eu persisto nesse orai e vigiai, daqui a pouco essa reação inadequada começa a me incomodar mais profundamente. Vai chegar um ponto em que o ímpeto da reação vem e a minha atitude é controlada pela minha razão, que evita com que eu cometa esse desequilíbrio de novo. Até que num dia, quando cheguemos no nível de Jesus, esse tipo de pensamento nem mais passará pelas nossas cabeças. Mas eu falando de mim, talvez eu tenha ainda mais 1 bilhão de encarnações para chegar até lá. Mas um dia chegaremos. Todos nós. E aí, quando a gente fala de reforma íntima, de certa forma eu já falei, a gente não tem a necessidade de esperar momentos específicos para darmos início a essa conduta ou essa preocupação ou essas reflexões que nos levam à preocupação de sermos melhores. Como eu disse antes, não precisa que seja no dia 31 de janeiro que a gente vá sentar para fazer isso. Né? Certamente, quando desencarnarmos, e se já formos merecedores de participar do planejamento da nossa próxima encarnação, lá nós vamos fazer isso. Nós vamos sentar com quem de direito, fazer um balanço de tudo aquilo que nós trouxemos de encarnações passadas, aquilo que plantamos de positivo nessa encarnação que então se encerrou, aquilo que deixamos de fazer e aquilo que fugiu nessa encarnação do que tínhamos planejado antes de encarnar. Né? Porque muitas vezes nós temos essa condição de participar do planejamento da nossa encarnação. Fazemos todo esse planejamento e vimos para cá com um conjunto de objetivos. Chega aqui o nosso livre-arbítrio, a nossa falta de orar e vigiar, de orar e vigiar, continuamente, cotidianamente, nos afasta desse planejamento. E aí, quando a gente desencarna de novo, vai olhar para trás, eu encarnei aqui esperando chegar lá. Cheguei aqui, completamente diferente do que eu planejei. Certamente eu não voltei, porque a gente sabe que a gente não retrograda, a gente não regride, mas a gente deixa de evoluir, a gente anda de lado, né? Eu posso andar de lado, ficar patinando, né? Sem sair do lugar. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17. O título do capítulo é Sede Perfeitos. Aos interessados depois, aqui não dá tempo da gente ler, porque ele, né, tem algumas páginas, vale a leitura. Ele está muito em linha com tudo isso que nós estamos falando aqui. Muito em linha. E dentro desse espírito, né, eu falei um pouco atrás também, o propósito, né, a postura, não o propósito, a postura da caridade é uma postura de altíssima importância, de grande relevância para essa nossa evolução.
E a gente, muitas vezes, ainda fica entendendo que caridade é uma doação material, que eu digo, né? Seja dinheiro, seja uma roupa, seja uma comida, também é. Mas muitas vezes, nem de longe é a mais importante. É óbvio que uma pessoa que chega nos procurando, pedindo ajuda, com fome, ela não tem nem condições de ouvir a palavra ou qualquer palavra que seja, porque a condição dela de absorver isso vai embora. Mas a gente tem que estender o conceito de caridade para muito além do exclusivamente material. Eu ia falar meramente, mas a palavra não está correta, né? Que não é tão pouco, não é sem valor, muito pelo contrário, tem valor e é necessário em muitos casos, mas não pode ser a única coisa. Mas dentro dessas nossas reflexões, dentro dessa nossa lista de objetivos, o conceito da caridade tem que estar presente. O conceito do amor ao próximo tem que estar presente. Hã? Inclusive, né, anotei aqui para lembrar, o lema, né, eu poderia dizer quase que como um lema do Espiritismo, qual é? Né? Então, como é que a gente pode esquecer desse conceito, né? Que fora da caridade não há salvação. E a caridade vai no algo material, mas vai num ombro amigo, vai numa fala, vai num apoio, vai num ouvido. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Né? Quantas vezes, nesses momentos de virada de ano, alguém fala para nós, ou nós falamos para alguém uma frase que pode mudar o ano dessa pessoa. E às vezes de maneira desinteressada, de maneira carinhosa, mas desinteressada, sem querer nada em troca. Porque veio ou vem, de fato, do coração. Está embalado nesse amor conforme Jesus nos ensinou. E às vezes a gente não se dá conta. Eu tenho certeza que cada um de vocês, cada um de nós, já viveu a experiência de que alguém vira e fala assim, você algum dia me falou isso que marcou a minha vida, até hoje eu me lembro. E às vezes a gente não se dá conta da profundidade daquele pequeno gesto que naquele momento, porque a pessoa estava necessitada, estava precisando, marcou de maneira tão forte, tão intensa essa pessoa. Hã? Bom, já disse, né, o verdadeiro progresso e renovação espiritual estão alicerçados na vivência do amor e da caridade. E aí, para a gente poder encerrar, a gente precisa ter sempre esse espírito de agradecimento ao nosso Pai, a Deus, por toda essa oportunidade que nos é dada, desde quando fomos criados, simples e sem conhecimento, já tendo passado hoje, sei lá, por milhares, talvez centenas de milhares de encarnações, né? Tendo errado, tendo batido cabeça, tendo escolhido o caminho errado, e ainda assim, pela misericórdia divina, estamos aqui, tendo a oportunidade, mais uma vez, de tentar dar pelo menos um pequeno passo que seja na direção da nossa evolução. E toda virada de ano, toda virada de ciclo, e talvez eu vou reduzir isso. A cada dia que se inicia, é uma nova oportunidade que a gente tem. É uma obrigação que temos de agradecer e uma oportunidade que temos de fazer aquilo para o qual fomos trazidos até aqui. É uma obrigação, né, conforme Jesus nos ensinou, a nossa confiança no futuro, procurando essa nossa vida sempre embasada na esperança, mas esperança no sentido do esperançar, no sentido de fazer por merecer, e não no sentido do esperar, de ficar de braço cruzado e esperar que o destino, que Deus nos traga tudo que precisamos alcançar. Nós temos que fazer acima de tudo, como eu disse antes, e não sou eu que digo, a nossa doutrina nos traz isso, são as nossas atitudes que vão nos levar, nos aproximar desse caminho da perfeição. E aí, para a gente poder encerrar,
Eu trouxe uma frase para ficar para a nossa reflexão. Primeiro é o seguinte, né? Que, como eu disse, cada dia é um presente, mas que a gente decide o que fazer com esse presente também a cada momento, a partir do nosso livre-arbítrio, né? E aí, falando de presente, eu trouxe uma frase que em vários lugares ela é associada a Chico Xavier, mas sinceramente eu não consegui encontrar o livro de Chico Xavier onde essa frase está escrita, então não sei dizer, mas uma frase semelhante dita por Sócrates. Mas então vamos entender que essa frase, o conceito que ela traz, vem de Sócrates, mas foi repetida por Chico Xavier. E aí, como eu vi a citação dessa frase sendo de Chico em mais de um livro, eu preferi não dizer qual é, porque eu não sei. Eu não encontrei exatamente essa frase ou nesse conceito, então eu não sei dizer em que obra seria. Mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? Que o segredo da mudança é não focar toda a sua energia em lutar com o passado, mas em construir um novo futuro. Isso é de Sócrates. E a frase, ou pelo menos o entendimento que é atribuído a Chico Xavier, em algumas citações ela vem até citando o livro, mas como eu não encontrei nesse livro, eu preferi não colocar o nome. O passado já não pode ser mudado, mas o presente está em nossas mãos para a construção do futuro. E não à toa, o momento atual tem o nome presente, que é uma dádiva, né, que recebemos a cada segundo, para, não obstante possa ser complicado o nosso passado, possa ser tenebroso o nosso passado, mas para que desse presente em diante a gente possa tentar fazer um futuro melhor. E aí, para fechar, por isso até que eu pedi a Marina para deixar o livrinho aqui, não à toa, né, a gente sabe que não é à toa, e aí eu vou ter que recorrer ao óculos, que ali eu botei a fonte 16, aqui não tem jeito. O segredo da mudança é não focar toda a sua energia em lutar com o passado, mas em construir um novo futuro. Essa frase é atribuída a Sócrates, e aí sim, em vários lugares. Tirei o óculos. Esse livrinho aqui sem óculos já era. A mensagem de hoje... Eu vou ler a mensagem toda de novo, Joana, você me permite? Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem o competente refazimento. O que mais falamos aqui hoje foi refazimento, né? Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Então, não podia ter mensagem melhor, né? Obrigado a todos, tá? Por um acaso. É sempre, ela é contínua, ela é sequencial.